do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está. A tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E ao meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Boa tarde, irmãos. Hoje é quarta-feira. Vamos ver hoje o capítulo 4 do Apocalipse. Mas antes de começar, eu queria falar mais uma vez o objetivo do estudo do Apocalipse, né?
que nós vamos focar no espírito da profecia. Ou seja, o que as profecias do livro do Apocalipse querem nos dizer, sabendo que é um livro difícil, é um livro de linguagem figurada, então é difícil de saber tudo que ali está falando, todo o significado de cada palavra dita em linguagem figurada. Alguma coisa dá para a gente pesquisar. Hoje até pesquisei um pouco a respeito do que são as pedras preciosas no livro do Apocalipse, mas mesmo assim não dá para ser conclusivo, porque os próprios estudiosos que estudam o livro do Apocalipse, eles têm dúvidas. Então, a interpretação do significado, ela é trazida da seguinte forma: tal interpretação vê assim, tal interpretação vê assado, e assim vai. Não existe uma unanimidade, né, na interpretação das palavras quando usadas dentro da linguagem figurada, tá? Agora, uma coisa nós podemos ter certeza: o espírito da profecia. O que a profecia quer nos dizer como um todo? A palavra de Deus aqui está nos dizendo dos tempos futuros em relação ao apóstolo João, quando foi escrito há 2000 anos atrás, o que vai acontecer nos tempos do fim, sabendo que nós estamos nos tempos do fim, que os tempos do fim, segundo a Bíblia, começaram com a vinda de Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos aqui não nos ater, muitas vezes eu também não sei, eu vou dizer que eu não sei, né, alguma parte difícil de linguagem figurada, mas o espírito da profecia, isso é para todo mundo. Deus quer que todo mundo saiba, tá? O livro do Apocalipse conta, primeiro ele traz a revelação de Jesus falando com as igrejas, são 7 igrejas, né, igrejas todas elas na Ásia, como nós vimos, a atual Turquia. Depois fala dos 7 Espíritos de Deus. Hoje dei uma pesquisada e tem realmente uma insegurança das interpretações. Algumas interpretações dizem que os 7 Espíritos de Deus são 7 divindades. Não é, né? Não pode ter. A palavra fala que só há um Deus, né? Ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então não pode haver outra divindade, a não ser só tem uma divindade, que é o Deus manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando aqui agora, olhando no próprio texto bíblico, ele aponta para algumas coisas concretas do que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos lá, durante a leitura nós vamos perceber isso. Então, começando a leitura, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Eu dediquei um tempo a pesquisar o que significa isso, né? O que significa o jaspe, o sardônio, a esmeralda e o arco-íris. Esse capítulo, versículo 3. Então, olha só, vamos parar aqui no versículo 3, vamos comentar um pouco. Quem estava sentado no trono de Deus, primeira coisa, que tinha alguém sentado no trono. Quem é que senta no trono? O rei, né? O supremo mandatário. Então, no céu, tem alguém sentado num trono. É Deus, o rei do universo todo, né? O supremo mandatário está sentado no trono. Isso que João viu no céu. Agora, esse que estava sentado no trono tinha um aspecto, né, semelhante ao sardônio, ao arco-íris, ao sardônio, ao jaspe, né, e ao arco-íris. Por incrível que pareça, o arco-íris, né, e esse arco-íris tinha um aspecto de esmeralda no arco-íris. Tá? Então vamos lá de novo, ó, versículo 3. E esse que se assenta, esse que se acha assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio.
E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vamos lá. Então, essas são pedras preciosas, né, que foram usadas aqui para expressar alguma coisa. Vamos lá, o que é o jaspe? O jaspe é uma pedra preciosa, né, e que denota pureza, é cristalina, ela denota pureza. O que é? A pedra cristalina, ela denota o quê? Pureza, verdade, justiça. Tá? O sardônio é uma pedra vermelha, denota o quê? A ira, a vingança de Deus. Né? Um Deus que também ele tem a sua ira, ele se vinga do mal, ele guerreia contra o mal. E ao redor do trono tinha um arco-íris, semelhante do aspecto da esmeralda. O arco-íris, a primeira vez que aparece arco-íris na Bíblia é lá em Gênesis, né? Quando Deus resolve acabar com a raça humana, de tão pecaminosa que a raça humana era, mas ele encontra em Noé um homem que andava com Deus. Aí ele resolve, então, mandar o dilúvio para a terra, ele afoga todos os outros seres pecaminosos e salva Noé e a sua família, né, que eram, ao todo, 8 pessoas, e um casal de animais de toda espécie de animais. Né? E aí, depois disso, aparece, então, a primeira vez na história, lá e também na Bíblia, o arco-íris, que é símbolo da aliança de Deus com a humanidade, dizendo que nunca mais ele ia mandar o dilúvio e nunca mais ia matar ninguém. Então, o arco-íris aqui, ele denota misericórdia. Né? Misericórdia e aliança com o homem. Mas tinha, no aspecto desse arco-íris, um aspecto de esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa que ela é totalmente verde. A cor verde, na Bíblia, ela denota o quê? Suprimento. Né? Aparece em algumas passagens da Bíblia que tinha um vale, terra verdejante, né? Campos verdejantes. Então, quer dizer que campos férteis. O verde, ele denota fertilidade, né? Abundância de comida, do suprimento. Então, aqui esse versículo está dizendo que tinha alguém sentado no trono, né? E o aspecto tinha, então, aspecto de jaspe, de sardônio, e ao redor tinha o arco-íris. E o arco-íris tinha aspecto de esmeralda. Então, o que quer dizer aqui? Que é um Deus puro, né? A pureza é verdade, justiça. O sardônio vermelho denota a ira de Deus, porém, o arco-íris, ele era misericordioso, ele não vai matar todo mundo. Né? E nesse arco-íris tinha a cor esmeralda, tinha suprimento. Então, esse é um Deus de puro, verdadeiro, e também que se ira contra o pecado, ao mesmo tempo ele é misericordioso. Isso que está falando aqui. Tá? Vamos lá. 4. Ao redor do versículo 4. Então, agora capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, ao redor do trono, tinha 24 anciãos vestidos de branco. O que é vestido de branco? Santidade. Vestido na Bíblia é o contrário de nu. Nu é vergonha. Uma pessoa que não tem nada. Uma pessoa vestida de branco quer dizer que é santidade. Ela foi alcançada por Deus e ela é santa, porque está vestida de branco. Né? E em cujas cabeças tinham coroas de ouro. O que é coroa? Quem é que veste uma coroa? Alguém que governa. Né? Ouro é um metal que na Bíblia denota eternidade, para sempre, uma coisa nobre e eterna. Então aqui tinha 24 anciãos santos sentados ao redor do trono de Deus, contribuindo, eles de alguma forma, como Jesus disse que alguém vai reinar com ele, né? Tinha 24 anciãos reinando, são santos e tinha uma coroa, tinha um governo eterno junto com Cristo. Isso que está falando aqui. Né? Isso são coisas misteriosas, como misterioso todas as coisas de Deus. Para nós aqui é revelado uma parte do mistério. Né? A gente tem que saber que as coisas concernentes ao reino têm seus mistérios.
É assim que é. E Deus nos revela uma parte desse mistério para a gente encontrar o caminho da salvação, encontrar consolo, encontrar, né, aquilo que Deus quer para todos nós, encontrar o poder, vê-lo, mas nós não temos toda a revelação, tem muito mais coisas que não são reveladas, amém? Vamos lá, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos. Então, olha, o versículo 5 aqui. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões. Então, da onde saem relâmpagos e trovões? E de algo poderoso, é do poder de Deus. Ninguém gera relâmpagos e trovões a não ser a natureza, né? Deus gera. O homem não gera trovões e relâmpagos dessa magnitude, como as nuvens geram, né? Alguém, talvez, me mandou, né, algo sobre quanto de carga elétrica carrega um relâmpago. É uma coisa espantosa, né? Quanta energia, quanta coisa tem um relâmpago, né? Então, trovões e relâmpagos, quando dá uma tempestade, uma nuvem, a quantidade de energia que tem é espantoso. Então, isso denota o quê? Denota poder, força, né, sobre a natureza, coisa que o homem não tem. Então, do trono saem coisas que não são do homem. Relâmpagos e trovões, um poder, né, uma força, um poder que emana desse trono, que não é coisa natural, é sobrenatural, né? E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está aí, ó. Tem uma polêmica a respeito de que são 7 Espíritos de Deus. Tem algumas interpretações que dizem que isso são 7 seres celestiais superiores aos anjos, que, como diz a interpretação dispensacionalista. Não tem nada na Bíblia que aponta ser seres vivos. 7 Espíritos de Deus como 7 seres vivos. Não. A Bíblia fala que tem um só Deus, uma só fé, um Espírito, né? Então, um batismo. Não tem 7 Espíritos de Deus. Mas aqui, depois, no versículo 5, já pulando, só para esclarecer o que é 7 Espíritos de Deus, no versículo 6 do capítulo 5. Olha lá, nós vamos pular um pouquinho, nós vamos ler isso depois, mas nós vamos só para falar sobre, porque aparece de novo os 7 Espíritos de Deus. Olha lá o que diz o versículo 6 do capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. De novo, aparece uma menção sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, quando começamos a ler Apocalipse, tem uma referência a quem se apresenta, né? É Cristo que se apresenta e que tem os 7 Espíritos de Deus. Depois, aqui no capítulo 4, versículo 5, aparece os 7 Espíritos de Deus como sendo 7 tochas de fogo. Depois, no capítulo 5, aparece de novo os 7 Espíritos de Deus como sendo os 7 olhos, né, enviados por toda a terra. Então, na verdade, os 7 Espíritos, eles denotam ser o Espírito Santo nas suas funções virtuosas, né, nas suas características virtuosas. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, né? E ele aparece aqui primeiro no capítulo 4 como sendo 7 tochas de fogo. Fogo denota, quando aparece tocha de fogo, como apareceu lá em Pentecostes, e desceu o Espírito Santo, e tinha línguas de fogo sobre cada um deles, dos que estavam reunidos ali, naquele episódio lá em Pentecostes, quando ocorreu a descida do Espírito Santo na terra, né? Como línguas de fogo. Depois, no capítulo 5, aparece como 7 olhos, né, enviados por toda a terra, tá? Então, não vamos nos deixar enganar
como aparece nas interpretações, dizendo que são seres superiores aos anjos, etc. Tá bem? Então, continuando a leitura. Agora, então, nós estamos no versículo 5, que diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É a plenitude do Espírito Santo. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui está falando agora de 4 seres viventes. Os 24 anciãos que estão ao redor do trono ali, parece que são seres que vieram, pessoas que vieram da terra, né? E os 4 seres viventes são pessoas do céu. Aparece numa parte que, quando nós começamos a ler, se não me engano, é no capítulo, no início do 4, né, que fala que tinha 4 seres viventes, um semelhante à águia, um a leão, né, um a homem, e o outro a águia, leão, homem e... não estou lembrado agora, o 4º ser vivente. Então, esses 4 seres viventes tinham características. Leão é força, águia é que vê tudo, homem tem inteligência, né? Então, isso tem até uma certa lógica. É uma linguagem figurada, mas que conta verdade, e a gente não pode interpretar sem ver o que está escrito na Bíblia, né? Bem, então esses 4 seres viventes, que são 4 seres celestiais, eles estão lá no trono de Deus, né, e que eles têm força. Aqui, ó, no versículo 7 fala desses 4 seres viventes. Ó. Então, 4:7 agora. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho, a cordeiro, olha, que denota aqui o sacrifício redentor de Deus. O terceiro tem o rosto como de homem. O que o homem faz em relação diferente dos outros animais? Ele pensa, né? E o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O que a águia, quando está voando, está observando lá? Ela está vendo, lá de longe está vendo muito bem a terra. Então, esses 4 seres viventes, um tinha aspecto de leão, é semelhante a leão, força. O segundo é semelhante a novilho, né? Redenção. O terceiro é semelhante a homem, tinha consciência, né? E o 4º ser vivente é semelhante à águia, vê toda a terra. Então, na verdade, esses 4 seres viventes denotam o quê? Características de Deus, né? Que tem força, inteligência, redenção e onisciência, vê tudo. Amém? Vamos lá. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, esses 4 seres viventes, eles não têm descanso. Quem é que não descansa? Quem é que não dorme? É o próprio Deus que não dorme, né? E esses seres viventes reconhecem, proclamando de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, no céu, esse ser é o Espírito Santo, de novo, é Deus na sua complexidade, né, que a gente não consegue, o homem não consegue imaginar a grandeza de Deus. A grandeza também, junto com essa grandeza, com o poder, onipotência, onisciência, onipresença, também tem dá para dizer assim, entre aspas, né, unicomplexidade. Deus é tão grande que ele se revela para nós como Pai, o Criador de todo o universo, mas também ele é tão grandioso que não entra na mente humana o quão complexo, digamos, ele é. Assim como ele é poderoso, onipotente, onisciente, rico em amor e misericórdia, a ponto de se denominar Pai, né, para nós, ele é complexo e muito grande para nós. Então, esse Deus, né, ele se revela muitas vezes aqui de diversas formas. Os 4 seres viventes, né, que
olham toda a terra, que tem poder. Então, fica difícil aqui dizer, o céu é exatamente assim. Como é que o homem vai definir o céu? Apenas aqui está apontando da grandeza do céu, né? Da grandeza de Deus, o julgador de todas as coisas, sempre junto com esse poder, essa grandeza, essa rigidez no que é certo, nessa justiça, traz junto redenção e perdão, né? O Cordeiro, né? Junto. Sempre que fala de Deus Todo-Poderoso, sempre tem um tracinho da redenção. Como nós vimos agora há pouco, das pedras que representam julgamento, ira, tem o verde, que é suprimento, e o arco-íris, que é misericórdia. Assim que, sempre que Deus se apresenta, né? Sempre traz junto esse aspecto da misericórdia. Amém? Então vamos lá. 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, esses 24 anciãos, que parece que são vindos da terra, santos, né? Eles estão no céu, ao redor do trono, reconhecendo todas as características de Deus, a grandeza, o poder, a majestade e o governo de Deus e a santidade de Deus para todo sempre, reconhecendo a eternidade dele, reconhecendo todas as grandezas de Deus aqui. Amém? Então, nós vamos terminar agora o capítulo 4, né, mostrando uma visão do trono de Deus, da majestade de Deus. Amém? Vamos lá. Por hoje nós vamos encerrar e até o próximo capítulo, nós vamos ver o capítulo 5 na sexta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for